Boa tarde, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Nós vamos dar continuidade à aula sobre o terceiro setor e as mobilizações sociais. Nós já contextuamos o que seria o terceiro setor. Vimos que o terceiro setor são exatamente aquelas organizações que elas, de certa forma, não dependem diretamente de recursos governamentais, muito embora indiretamente a gente saiba que elas possam receber e que elas têm um papel preponderante na sociedade mundial. E hoje, especificamente, nós vamos falar como foi que surgiram essas entidades, essas instituições que constituem o terceiro setor. Primeiramente, nós vamos falar dos movimentos sociais. O próprio nome está dizendo, social deriva de sociedade. Então, são movimentos da sociedade que eles começaram a eclodir exatamente tendo em vista a ineficiência do Estado. Nós também já estudamos o que é Estado. Estado é uma estrutura política administrativa onde ele deve ofertar à sociedade condições que seja propícia à habitação, à saúde, à educação, que seja propícia pelo menos aos habitantes daquele território, certo, a viver dignamente. Então a gente sabe que muitas sociedades não conseguem vivenciar dignamente. A gente observa o caso do continente africano com os seus inúmeros problemas, a própria América Latina também com seus inúmeros problemas, o Brasil um país de contrastes com seus inúmeros problemas, e exatamente pela ineficiência, pelo Estado não conseguir chegar ao povo com saúde, com educação, com habitação, com alimentação, que eclode esses movimentos sociais. E nós iremos destacar alguns desses movimentos sociais. Então, podemos aqui dizer que os movimentos sociais, eles buscam igualdade de direitos e melhores condições de vida para a população. E, logicamente, setores da sociedade irão se englobar ou irão integrar movimentos sociais daqueles direitos que são negados àquele grupo. Por exemplo, pessoas que não têm teto, eles vão exatamente procurar os movimentos sociais que buscam por habitação. Pessoas que não têm acesso à terra, eles vão buscar movimentos sociais que fazem a luta pela reforma agrária, pela distribuição de terras. Direitos trabalhistas negados, as pessoas buscam os sindicatos, os trabalhadores buscam os sindicatos a fim de se organizarem e a partir daí reivindicarem seus direitos. Então, essa busca de igualdade de direitos e de melhores condições de vida, elas são intrínsecas dos seres humanos e os seres humanos eles se mobilizam através desses movimentos sociais. E, logicamente, que essa busca de igualdade de direitos, elas também acabam eclodindo lutas por emancipação política. Porque, muitas vezes, essa busca de igualdade de direitos, eu não posso dizer que se eu tenho direitos, se eu estou em situações de privilégios. Então, quando se coloca a luta de emancipação política ou a luta de emancipação socioeconômica, certo, de segmentos sociais, eu vou dar um exemplo típico para vocês. Estamos em pleno uma campanha política, certo, no ano de 2020, uma campanha completamente atípica, mas que a gente observa nas redes sociais de nossas cidades, que o alvo de críticas são exatamente os servidores públicos temporários, ou seja, aqueles que têm vínculos contratuais. E o porquê que esses servidores são alvos de críticas? Exatamente porque eles não estão ali, certo? Por eles terem passado no concurso público. Eles estão ali exatamente porque existem aproximações de líderes políticos que lhe ofertaram aquele emprego e por outro lado, mantém o cabresto, que é assim que nós podemos chamar, o cabresto eleitoral. Então, a gente não pode dizer que essas pessoas, esses servidores que não têm culpa alguma, que eles só estão procurando também por igualdade de direitos, esses servidores, eles não têm liberdade, porque eles não têm liberdade de escolha. E se eles, por acaso,
quiser demonstrar sua liberdade, eles correm o risco, né, de perder os seus vínculos empregatícios. Então, é mais ou menos nesse contexto. Estou dando esse exemplo local, né, para que vocês compreendam. Mas nós iremos iniciar as discussões sobre os movimentos sociais falando do movimento sindical e da história do movimento sindical. Né? O que é o movimento sindical? O movimento sindical é um movimento operário, que esse movimento operário, né, ele eclodiu juntamente com a primeira Revolução Industrial, né, lá na metade do século XVIII, e nós vamos observar que naquele momento histórico a gente não tinha condições salubres nas indústrias, a gente tinha jornadas de trabalho exorbitantes de 12, 14 horas, a mão de obra feminina ela era explorada, certo? A mão de obra infantil ela era abraçada, né, pelas indústrias inglesas, e aí a gente vai observar que não somente o contexto das próprias indústrias, mas as minas de carvão, que inclusive tem vários filmes que retratam, né, crianças descendo de elevadores em minas de carvão, sendo extremamente exploradas em minas de carvão, homens e mulheres também sendo exploradas nessas minas. Então, a partir exatamente das condições, né, das condições sociais, né, que eram negadas à classe operária à época, né, surgiu um movimento que nós conhecemos como movimento ludista. E esse movimento ludista é exatamente porque o grande líder desse movimento, né, foi... o líder desse movimento foi Ned Ludd. Né, exatamente por isso ele foi intitulado de movimento ludista. Mas o movimento ludista, pessoal, certo? Ele cobrava, ele fazia menção às condições dignas de trabalho e a participação dos trabalhadores na política. Né? Naquela época, a Inglaterra não tinha um parlamento com representantes de trabalhadores. E é importante frisarmos esse ponto, porque ainda hoje, no mundo, né, a gente observa que a representação de trabalhadores nos parlamentos, ou seja, no poder legislativo, é pífia. Né? A gente observa que a alienação da população mundial, e aqui eu coloco até da população mundial, eles ainda acabam replicando aquele discurso que quem é para ocupar os espaços de poder, o executivo, o legislativo, né, são as pessoas que detêm capital. E essas pessoas que detêm capital, elas não fazem a luta, né, dos trabalhadores, eles não fazem a luta das mulheres, eles não fazem a luta do negro. Né? Então, exatamente porque eles não passaram por situações, né, que necessitassem, né, que eles reivindicassem por melhores condições de vida. Então, a gente observa que pecamos muitas vezes quanto população mundial, quanto nós, trabalhadores, né, não votamos em trabalhadores, quando nós, mulheres, não votamos em mulheres. Então, a partir daí, a gente fica, né, com um número mínimo de representatividade nesse espaço de poder, que são sim para ser ocupados, né, por trabalhadores, por mulheres, por LGBTs, por negros e por tantos outros segmentos sociais. E aí a gente vai observar que lá no século XVIII, né, no movimento ludista, além de reivindicar condições dignas de trabalho, eles também reivindicavam participação política no parlamento inglês. Né? As cargas de trabalho, pessoal, eram extensas, e os salários eram baixíssimos, né? Levavam exatamente esses dois motivos, né? Uma longa jornada de trabalho e uma péssima remuneração fazia com que os trabalhadores protestassem. E o protesto ele se dava através da destruição de máquinas, porque naquele momento os trabalhadores viam sua mão de obra ser substituída, né, pelas máquinas. E aí vale ressaltar e vale lembrar um outro conceito, que é muito importante para a geografia e é muito importante que vocês tenham conhecimento desse conceito, porque ele é recorrente em Enem, recorrente em diversos vestibulares, que é a questão do desemprego estrutural. Né? O desemprego estrutural ele vem exatamente elencando essa estrutura que vem se modificando na sociedade. Na Revolução Industrial, a gente sai do artesanato, da maquinofatura e passa, né, exatamente para uma atividade completamente
mecanizada, né? Ou seja, tanto na cidade quanto no campo. Então, isso aí vai ocasionar uma grande massa de desemprego estrutural. Então, o movimento ludista, ele acaba, né, se tornando um movimento forte, né? Os trabalhadores acabam se reunindo, né, exatamente se organizando, né, em busca de melhores condições de trabalho. E aí a gente vai observando que esses movimentos eles vão se organizando a cada medida, né, que vai passando. Ou seja, a cada obstáculo que eles vão enfrentando, eles vão se organizando de forma melhor. Né? E aí a gente vai observar que nos Estados Unidos surge os trade unions. Ou seja, os trade unions são exatamente o que a gente tem hoje de estrutura sindical. Né? Eles começam, inclusive são considerados os primeiros sindicatos, né? Eles começam a observar que não é quebrando os maquinários que eles vão conquistar alguma coisa. Né? Muito embora isso tenha sua simbologia lá no ludismo. Mas eles começam a observar que, na realidade, a grande força, né, e a grande forma que o trabalhador tinha de reivindicar era através das greves. Eles começaram a compreender que eles eles eram a força de trabalho. Então, se eles parassem, tudo parava, certo? Então, dentro dessa perspectiva, a greve, certo, né, lá no século XIX, era o principal instrumento utilizado, né, para reivindicar melhorias por condições de trabalho da classe operária. E vindo um pouco para o nosso país, né, no Brasil, nós iremos observar o quê? O Brasil ele vai ser um país que ele foi extremamente explorado desde do seu processo de invasão, né, vamos colocar isso entre aspas, lá em 1500, e a invasão ela se torna mais violenta em 1530. A gente vê, né, o colonizador dizimar a nossa população nativa. Nós acompanhamos, né, eles extraírem do nosso território o que exatamente tinha valor, né, no mercado europeu. E a partir daí, pessoal, a gente começa a compreender, certo, porque é que o Brasil tem toda uma estrutura social completamente injusta. E porque é também que nós somos tão atrasados na perspectiva de revolução industrial. Aí a gente vai ter que se lembrar um pouco lá das aulas de história, dos acordos, que o professor Arilson já deve ter falado para vocês, que o Brasil, em um dado momento histórico, ele era proibido, né, de comercializar produtos industrializados. Então, se ele era proibido de comercializar produtos industrializados ou manufaturados, eles não produziam isso. E a partir daí, a gente vai também observar que o nosso país ele vai ter um atraso, né, significativo. O Brasil vivencia a primeira revolução industrial praticamente com 100 anos de atraso, com um século de atraso. E a gente vai vivenciar a segunda revolução industrial também de forma tardia e nem sequer ainda vivenciamos a terceira revolução industrial e o mundo já discute, né, a indústria 4.0. Então, o que a gente vai observar no Brasil, né, inicialmente se utiliza-se de uma mão de obra, certo, que é vinda de uma migração forçada, certo, e essa mão de obra ela é escravizada no Brasil, e posteriormente, né, com a política imoral do branqueamento, que exatamente essa política do branqueamento é importante também que a gente entenda o contexto mundial, né? O mundo era racista, não era só o Brasil que era racista, principalmente os Estados Unidos era um país extremamente racista, inclusive bem mais racista do que o Brasil, porque o racismo nos Estados Unidos ele era constitucional. Né? Então, a gente vai observar, né, que com a história do branqueamento, de tentar exatamente branquear a população brasileira, a gente recebeu uma leva de imigrantes europeus que eles já vinham, olha só, né, isso que é importante se compreender. Eles já tinham passado, eles tinham vivenciado o ludismo, certo? Eles tinham vivenciado o trade unions, né? Eles já tinham uma estrutura social bem mais organizada. Esses trabalhadores tinham uma estrutura social, conheciam uma estrutura social bem mais organizada do que a brasileira. Então, eles acabaram somando,
né, com os movimentos. É tanto que o livro de vocês não traz esse dado, mas em um dado momento os trabalhadores imigrantes eles eram proibidos, né, de adentrar aos movimentos sociais e ao movimento sindical. Então a vinda de imigrantes estrangeiros que eram submetidos às condições precárias aqui no Brasil, e isso não foi só, pessoal, lá na substituição da mão de obra escrava pela mão de obra italiana, alemã, pela mão de obra eslava, né? Atualmente, aí vamos fazer aqui um comparativo, atualmente nós recebemos grandes levas de imigrantes no Brasil, né? São bolivianos, são venezuelanos, haitianos, e essas pessoas têm sua mão de obra, sim, completamente explorada no território brasileiro, né? Então a gente vai observar que lá naquele momento, né, naquela primeira leva de imigrações, né, migrações de europeus para o Brasil, né, com a questão do branqueamento e deles ocuparem os espaços, locais de trabalho dos trabalhadores que foram escravizados, esses imigrantes eles foram submetidos a condições precárias, né, e, além disso, somadas ao contingente de ex-escravos que eram explorados em seus ofícios. Ou seja, teve também pessoas que foram escravizadas que se submeteram também, certo, a essas condições precárias. E aí é válido lembrar que os negros que vieram para o Brasil forçadamente, eles não aceitavam aquela sua condição, certo, de serem explorados. Inclusive, muitos historiadores, sociólogos, geógrafos, eles dizem que os primeiros movimentos sociais que eclodiram no Brasil foram exatamente os movimentos dos negros. Eles consideram os quilombos, certo? E eu também considero, certo, o quilombo como um dos instrumentos, né? Assim, um dos grandes símbolos, certo? Da resistência negra. Né, que naquele momento eles buscavam por liberdade, mas em um outro momento eles também passaram a dizer que eles eram explorados, que eles continuavam a ser explorados, né, que a exploração ela só tinha mudado de forma. Né, em um dado momento eles eram colocados no tronco, eles eram chicoteados, eles eram vendidos como objetos, mas em um outro dado momento a exploração continua de outras formas. E aí é importante que a gente tenha essa compreensão que a partir do momento que há, né, a modificação exatamente dos meios de produção, se modifica também a forma de se explorar a mão de obra humana. Né? Então a gente vai observar que com a chegada dos imigrantes, a gente vai ter, né, o estupim da greve geral de 1917 que ocorre em São Paulo. Por que em São Paulo? Ora, São Paulo ele vai recepcionar, né, exatamente esses imigrantes, porque era lá que se concentrava as fazendas de café. E São Paulo também já tinha cidades desenvolvidas, né, porque o comércio era realizado nas cidades. Apesar de 1917, o Brasil ainda ser um país predominantemente rural. Né? Então, essa greve de 1917, que fomentou os grupos de trabalhadores nos anos de 1920, acabou repercutindo em conquistas. E quais foram as conquistas dessa greve de 1917? A regulamentação do salário mínimo, que ainda não era regulamentado, certo? E a regulamentação, posteriormente, da consolidação das leis trabalhistas. A consolidação das leis trabalhistas, olha, só para vocês terem ideia, certo? Em 1917 eclode uma greve, certo? A primeira conquista, né, vem ali na década de 20, que foi a regulamentação do salário mínimo, e a consolidação das leis trabalhistas, pessoal, ela vai ocorrer só na década de 40, certo? Então, esses trabalhadores, eles tinham que continuar emanados, certo? Eles tinham que continuar, certo, esperançosos de dias melhores, certo? Porque as conquistas, elas não vinham rápidas, não. Eles tinham que sempre estar reivindicando para poder conquistar algo. E aí, na aula de hoje, não vai dar tempo eu falar, mas eu vou falar aqui rapidamente, né, o que foi a consolidação das leis trabalhistas que nós rasgamos, né, ela nesses últimos anos, mais precisamente, né, no governo Temer, quando a gente viu ele fazer a reforma trabalhista e, a partir daí, rasgar, né, vários artigos da consolidação das leis do trabalho, da CLT, que foi instituída lá em 1943 no governo de Getúlio Vargas. E agora eu vou abrir uma aspas, um parênteses, porque eu não posso deixar de falar isso para vocês,
que Getúlio Vargas ele foi bastante estratégico em criar a consolidação das leis trabalhistas. Mas, Germana, por que é que você diz isso? Os trabalhadores não foram beneficiados? Foram, pessoal. Mas a consolidação das leis trabalhistas foi uma forma que Getúlio achou, certo? Exatamente de conseguir dividir a classe trabalhadora e fragmentar o movimento operário, o movimento sindical. Ele estava observando que naquela época no Brasil se vivenciava um movimento sindical anarquista. Então os trabalhadores eles reivindicavam seus direitos tudo junto, não tinha essa história de se ter divisão de trabalhadores, né? Os petroleiros reivindicar seus direitos, os professores reivindicar seus direitos. Não, os trabalhadores eram todos juntos e emanados, então eles tinham muita força, certo? Então Getúlio, espertamente, ele criou a consolidação das leis trabalhistas e junto com a consolidação das leis trabalhistas, ele vinculou o movimento sindical ao Estado, né? Ofertando o que se chamava de imposto sindical obrigatório, né, que as instituições sindicais perderam o repasse desse imposto sindical obrigatório, que era aquele desconto de um dia de serviço do trabalhador, né, com a reforma trabalhista, mas ele fez isso exatamente para quê? Para fragmentar os trabalhadores. Eles disseram que agora os trabalhadores teriam que se organizar por categoria e teriam que ter um documento, né, um registro, para poder a entidade sindical ela ser legal. E aquelas entidades sindicais que não tivessem esse registro, elas eram clandestinas. Né? Nesse período, pessoal, houve muitas prisões, né, de líderes sindicais, né? Houve muitas perseguições exatamente por isso, porque o movimento sindical ele se fortalecia, mas aí, por outro lado, Getúlio, né, ele conseguiu, de certa forma, desestruturar o movimento sindical a partir do momento que ele vincula esse movimento ao Estado e ele começa a cobrar que essas entidades elas sejam regulamentadas, né? E que nessa regulamentação ele coloca ali a divisão, né? Que esses trabalhadores possam se organizar por categorias. E a luta continuou, certo? E foi através das lutas sindicais, dos movimentos sindicais, certo? Que os trabalhadores brasileiros conseguiram a gratificação natalina, que nós conhecemos como 13º salário, conseguiram a questão dos reajustes salariais e a questão das férias pagas. Né? Tudo isso foi conquistas, né, que se deram exatamente por conta do movimento operário. Certo? Então, pessoal, para falar de movimento operário não dá para falar de 10 minutos, nós já estamos com 22 minutos de aula. Mas nós iremos falar de um outro movimento, que é o movimento das mulheres. Vocês estão vendo aqui no fundo, né, que nós estamos aí com as bandeiras. Só não estamos do movimento operário porque cada sindicato vai ser suas bandeiras. Eu poderia até colocar a bandeira do sindicato que eu presido, mas aí cada um vai ter suas bandeiras de luta. E as bandeiras de lutas dos sindicatos também englobam essas bandeiras desses demais movimentos que nós iremos falar. Então, o movimento que nós iremos falar agora são os movimentos das mulheres. E dentro desse contexto de revolução industrial, a gente também observa a mudança do comportamento da sociedade. Eu tinha falado para vocês agora há pouco, quando a gente falava do movimento operário, que a mulher ela foi extremamente explorada pela mão de obra da mulher, lá na metade do século XVIII, ser mais barata do que a mão de obra masculina. Então, elas eram, né, absorvidas pelas indústrias inglesas. E aí, nesse contexto, a gente também observa que a população mundial ela deixa de ser predominantemente rural e ela passa a ser predominantemente urbana. Então, a mulher ela se insere dentro do mercado de trabalho. E aí a gente volta mais uma vez a alguns conceitos históricos. Né? A gente vê a mudança da Idade Moderna para a Era Contemporânea. Né? E a gente nós não podemos deixar de elencar que nessa mudança da Idade Moderna para a Era Contemporânea, né, nós tivemos aí a Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa que foi um grande marco mundial, né, que teve lá o lema iluminista, né, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, os movimentos das mulheres inicia-se aí nesse contexto, apesar de muitas vezes a gente não observar que a luta das mulheres elas tenha sido registrada, né? Tanto que hoje a gente observa exatamente as feministas, que a gente vai já também, de certa forma, esclarecer para vocês o que é esse movimento, porque existe, né,
vários discursos preconceituosos de pessoas que não conhecem o movimento feminista, que não conhecem as várias vertentes do movimento feminista, né, querendo exatamente descaracterizar, né, o movimento feminista e, de certa forma, também, certo, querer desvalorizar, não somente descaracterizar, mas desvalorizar, né, esse movimento feminista. Né? Mas isso é típico de uma sociedade patriarcal. E de uma sociedade também que não consegue se apropriar do conhecimento para fazer as discussões políticas, né? Porque quando a gente fala de movimentos sociais, nós estamos falando de política no amplo sentido da palavra, né? Nós estamos falando de escolhas. Então, a gente vai observar que lá naquele contexto, né, iluminista, da liberdade, igualdade e fraternidade, nós vamos ter aí a marcha a marcha sobre Versalhes, que ocorreu em 1789. Mas, Germano, o que foi essa marcha? Essa marcha é um dos principais marcos do movimento das mulheres, exatamente porque foi quando as mulheres elas saíram às ruas, foi um protesto feminino, certo? Contra a escassez e o encarecimento do pão. Né? Então, esse protesto feminino ficou conhecido como a Marcha sobre Versalhes. Certo? E aí, pessoal, a gente vai observar também que um outro grande movimento das mulheres foi o movimento sufragista. O movimento sufragista foi quando as mulheres começaram a reivindicar o direito de votar. E a gente sabe que isso é algo bem recente, em todos os países do mundo. Então, mas elas também não reivindicavam só o direito de votar, porque o direito de votar era reivindicado por mulheres que tinham acesso ao conhecimento, era reivindicado por mulheres brancas. Então é por isso que eu costumo dizer, e que os livros também trazem isso, os livros de sociologia, de história, que o movimento feminista ele possui várias vertentes, ou seja, as reivindicações da mulher negra é uma, as reivindicações das mulheres brancas é uma, a reivindicação das mulheres operárias é outra, certo? Então acaba que o movimento feminista, o movimento das mulheres, tem essas grandes quantidades de vertentes. E uma das características, que envolviam o movimento das mulheres eram os baixos salários, que elas recebiam, como eu disse a vocês, os salários eram inferiores aos salários do homem, inclusive desenvolvendo as mesmas funções, e isso nós encontramos até os dias atuais, certo? E as condições insalubres, dos ambientes de trabalho naquela época. E a gente sabe que essas condições insalubres, ela acaba se agravando bastante, no que diz respeito à condição de mulher, porque a gente sabe que biologicamente, inclusive, o corpo da mulher é diferente do corpo do homem. A mulher gera, isto é, a mulher procria, ela é mãe, então ela vai ter exatamente anseios, diferenciados da população masculina. E esses anseios diferenciados, isso não quer dizer que é privilégio. A mulher ela tem o direito a usufruir de uma licença maternidade de 6 meses, não é um privilégio. Exatamente porque ela tem nessa possibilidade de reproduzir, e querendo ela ser mãe, logicamente que ela tem o direito de cuidar da sua prole. Então a gente vai observar também que no Brasil, já falei aqui um pouco do movimento sufragista, que era exatamente as mulheres reivindicando a participação na política, o direito de votar e de ser votada. E no Brasil, as mulheres se organizaram por meio da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino em 1922. E o que é que as mulheres brasileiras reivindicavam? Elas reivindicavam o voto feminino, as leis do amparo à mãe e à criança, ou seja, a questão de se abrir creches para as mães que trabalham, não é porque essas mães sejam vagabundas ou porque mãe não queira mais criar de filho. Isso é um discurso preconceituoso, isso é um discurso machista, isso é um discurso replicado pela sociedade patriarcal, certo? Então, se as mulheres elas se ausentam para trabalhar, elas têm que deixar sem seus filhos. Então, o Estado ele tem a obrigação, certo, de custear creches que ofertem qualidade, segurança para aquelas mulheres das mães trabalhadoras. Então, a gente vai observar aqui que era uma das reivindicações das mulheres brasileiras já em 1922, que era exatamente esse amparo à criança, as leis de amparo à mãe e à criança e o ingresso de meninas a uma instituição educacionais, as instituições educacionais, os ingressos das mulheres nas instituições educacionais, porque isso também era negado à mulher,
a educação. E naquela época a instituição educacional no Brasil era o Colégio Pedro II. E a gente vai observar aí na década de 60, a gente vivencia a eclosão do movimento feminista, a eclosão do feminismo. Germana, por que a gente não ouviu falar no Brasil? Ora, pessoal, vamos relembrar. Em 1964 o Brasil instaura uma ditadura militar, e essa ditadura militar se perpetua até na década de 80. E aí a gente vai observar que é quando o Brasil se redemocratiza. E com essa redemocratização brasileira, a gente vai observar aí a eclosão, certo, do movimento feminista. Então, pessoal, a participação da mulher, certo, no contexto social, no que diz respeito à sua independência, era algo muito nítido no início lá da eclosão do movimento feminista, na década de 60, certo? Só que, como eu disse a vocês, em meio ao regime civil-militar, o Brasil não deixou, as mulheres experimentar essa onda, que era vivenciada pelos Estados Unidos da América, vivenciada por alguns outros países latinos. E nós sabemos que vários países latinos também vivenciaram a ditadura. A ditadura era uma forma, os governos ditatoriais na América Latina, era uma forma de fazer com que esses territórios não, de certa forma, incorporassem o socialismo, ou o comunismo, como eles falam. Então, a gente vai observar aí que a questão das mobilizações, dos movimentos feministas, para que as mulheres tivessem direito ao divórcio, tivessem direito à igualdade salarial, essas discussões entram em pauta apenas com a redemocratização, e quando a nossa Constituição Cidadã assegura isso, e a nossa Constituição é de 1988. Então, como eu disse a vocês, as mulheres elas vão estar inseridas na sociedade, elas vão ter anseios diferentes, e dentro desses anseios diferentes elas vão pautar reivindicações diferentes. Então, o movimento feminista, o movimento das mulheres, ele vai sim possuir várias vertentes. E não é à toa, não sei se dá para vocês verem, eu estou aqui com a blusa da Angela Davis, Angela Davis que foi uma escritora negra e é uma feminista, uma feminista negra, porque as mulheres negras ela têm pautas de reivindicações diferenciadas das mulheres brancas, o que vai caracterizar aí as várias vertentes do movimento feminista. Mais uma vez, repetindo. Pessoal, eu vou findar a aula aqui e eu faço um outro vídeo, certo, falando sobre o movimento negro e o movimento LGBT e como é que fica a questão dos movimentos sociais, certo? No século XXI, Foi um século que a gente vivenciou aí grandes retrocessos, principalmente nesses últimos anos. Então, até lá.